Aula 11, parte B, função de segundo grau, raízes. Raízes, nós já vimos que é exatamente quando a gente pega a função igual a zero. Então, é justamente a parte que nós chamamos de equação. A gente pega a função igual a zero, nós vamos partir para o cálculo das raízes. Se você lembra, na aula 11, parte A, nós trabalhamos com delta, com discriminante. E o discriminante me dizia se eu tinha duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou não tinha raízes. Então, é sobre essas raízes agora que nós vamos falar, vamos calcular. Então, eu tenho aqui a minha função, que é f de x igual a ax2 mais bx mais c, e vou igualar a zero. Então, essa partezinha do lado de cá é o que nós chamamos de equação do segundo grau. E a equação do segundo grau é determinar justamente o x0 e o x1. Como nós já vimos, eles podem ser diferentes, podem ser iguais ou podem nem existir no conjunto dos reais. Bom, a formulinha que nós vamos usar para calcular as raízes por hora, que mais à frente nós vamos aprender métodos mais práticos, é a formulinha de Bhaskara. A formulinha de Bhaskara é dada por menos b mais ou menos raiz do delta, que é o discriminante, sobre 2a. Então, mais uma vez, veja como é importante saber quem é o b, quem é o a, e o discriminante, que usa o b, o a, o c. Então, é muito importante sabermos distinguir quem são esses números a, b e c na nossa funçãozinha de segundo grau. Então, uma raiz, como você pode reparar, tem um mais ou menos aqui, né? Então, uma raiz vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a. E a outra vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Como podemos ver, então, temos aqui f de x igual a ax2 mais bx mais c. Então, vamos ver o que a gente já aprendeu até agora. Se o nosso a for positivo, a concavidade da parábola é para cima. O c, no nosso caso aqui, eu estou dizendo para você, ele é positivo. Então, ele vai cortar o eixo y num valor positivo, ou seja, acima de zero. Repare que eu estou fornecendo isso para vocês. Nesta função aqui, o meu a é positivo, então a concavidade é para cima. O meu c é positivo, então eu vou cortar o eixo y acima do meu zero, no meu lado positivo, no meu semi-eixo positivo para y. E estou dizendo que meu delta também é positivo. Então, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então, essa parábola aqui é uma parábola que representa essa função, uma vez que o a seja positivo, o c positivo e o delta positivo. Então, está aqui a minha parábola. Repare o seguinte, a parábola não para de crescer, ela cresce para lá indefinidamente e para cá também indefinidamente. Então, eu vou ter valores para y daqui para cima. Então, eu vou ter valores... Quais são os valores positivos para y? Todos, do zero até mais infinito. Agora, a minha parábola, ela para de ter valor para y aqui, nesse ponto. Então, repare, quando a for positivo, eu vou ter um menor valor para y. Aquilo que nós chamamos de ponto de mínimo da função. Então, olha só, o menor dos valores da minha função, que é o meu ponto de mínimo, eu vou chamar de y do vértice, até porque esse ponto aqui nós chamamos de vértice. Então, o meu y do vértice, obviamente, vai ter correspondente a ele um x do vértice. Então, toda a parábola vai ter o seu vértice. E nesse caso aqui, como o a é positivo, eu vou ter então um ponto de mínimo. O meu vértice vai representar ponto de mínimo. Aqui um resuminho para você lembrar. Quando a concavidade é para cima, o a é positivo, então eu vou ter um ponto de mínimo. Quando a concavidade é para baixo, o meu a é negativo, então eu vou ter um ponto de máximo para a função. Bom, então já vimos que a nossa parábola tem, né, no nosso caso aqui, com concavidade para cima, a positivo, então ela tem um ponto de mínimo, logo vai ter um x do vértice, um y do vértice, como determinado aqui, né? Onde esse y do vértice vai representar um ponto de mínimo. Mas o que é importante para nós aqui é como determinar o nosso x do vértice e o y do vértice.
Bom, o x do vértice, mais uma vez, olha a importância de sabermos determinar o b, o a e o c. O x do vértice é menos b sobre 2a, ou a média aritmética das raízes dessa parábola. Então, o x do vértice pode ser obtido também pela média aritmética das raízes, x0 mais x1 sobre 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, olha aqui o nosso discriminante, tá? Mais uma vez aqui. Ó. Então, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos dar um exemplo para a gente poder entender isso aqui melhor. Então, está aqui uma função de segundo grau, y igual a x2 menos 4x mais 3. O meu a é 1, o meu b é menos 4 e o meu c é 3. Pronto. Olha só, A1, B menos 4, C3. A é positivo, concavidade para cima. O C é 3. Já sei que a parábola vai cortar o eixo dos y no ponto 3. Vamos ver o delta? Olha como é importante aquelas aulas iniciais de potenciação, regrinha de sinal, né, multiplicação. Todas aquelas aulas são importantes para você aprender isso aqui agora, né? Então, olha aqui. B vale menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4a. O a é 1. E o c é 3. Então, eu tenho aqui o quadrado de menos 4, que vai dar 16. Que a base é negativa, mas o expoente é par. Então, vai dar 16. E 4 vezes 3, 12. Menos 12. 16 menos 12, 4. Então, o delta é 4. Então, recordando, professor, se o delta é 4, o delta é positivo, então eu vou ter duas raízes reais e distintas. Vamos dar uma olhada lá em cima agora, então. Olha aqui, delta positivo. Delta positivo, então, tem duas raízes reais e distintas. Então agora eu vou partir para o cálculo dessas raízes. Então, o x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, ó, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Então, agora é só fazermos as pontinhas. Olha aqui, menos que precede um parênteses, troca o sinal de quem está dentro, virou 4. Menos raiz de 4, que dá 2, então menos 2. Então, eu vou ficar com 4 menos 2, que dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, uma das raízes é 1. Menos que precede parênteses, troca o sinal de quem está dentro. Então, aqui vai ficar mais 4. Mais 4, mais raiz de 4, que dá 2. 4 mais 2, 6. 6 sobre 2, 3. Então, uma raiz é 1, outra raiz é 3. Então, está aqui as raízes. Uma 1 e a outra 3. Vamos logo determinar o x do vértice, o y do vértice, para a gente construir o nosso gráfico com perfeição. X do vértice, menos b sobre 2a. Não precisaria fazer isso, né, professor? Bastaria fazer a média aritmética. 1 mais 3, 4 sobre 2 dá 2. Tá certo, mas eu preferi aplicar dessa forma também, para você treinar um bocadinho essa formulinha. Então, menos b sobre 2a. Menos o b, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Mais uma vez, menos 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 4 sobre 2 dá 2. Então, como a gente já sabia, né? Porque 1 mais 3, 4, sobre 2 dá 2. Então, o x do vértice, por essa fórmula, ou pela média aritmética das raízes, tanto faz. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta é 4, menos o delta vai dar menos 4 sobre 4a, e o a é 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, eu determinei o x do vértice, que dá 2, e o y do vértice, que dá menos 1. Então, está aqui a nossa parábola, completinha. Corto o y em 3, que é o meu c. As raízes 1 e 3, concavidade para cima, porque o a é positivo. O meu x do vértice, que é a média aritmética das raízes, que dá 2. E o meu y do vértice, que dá menos 1. Então, está aqui a nossa parábola, toda ela descrita com todas as informações que nós poderíamos falar da parábola. C, raízes, x do vértice, y do vértice e concavidade. Até a próxima aula com mais detalhes e um aprofundamento sobre esse assunto, além de praticarmos alguns exercícios.